Joe Rogan finalmente acordou. Sim, sim, você sabe, aquele podcaster famoso que gosta de rodear assuntos complicados e nunca chega a lugar nenhum. Decidiu que é hora de realmente entender o que está acontecendo no Reino Unido e por que tudo está desmoronando, porque está desmoronando mesmo, meus amigos. Quando você tem um país como a Inglaterra que simplesmente deixa todo mundo entrar, migração em massa, e aí você ignora o caos que vem junto com isso. Isso não é bom, e isso faz você se perguntar, tipo, será que eles querem que a sociedade se deteriore a tal ponto que possam dizer, ei, vamos criar novas leis para proteger vocês? Porque você precisa proteger, então você tem vigilância em massa em todo lugar, mais policiais nas ruas, mais pessoas sendo presas. Na Inglaterra também estão sendo presos por postagens nas redes sociais. Tenho ouvido falar disso. É uma loucura. Mais do que a China, mais do que a Rússia, mais do que a Rússia e a China juntas. É uma loucura o que está acontecendo no Reino Unido, e é bom finalmente ver que Joe Rogan não vai simplesmente ficar quieto sobre isso. Olha, ele é um cara inteligente, ele é claramente bem-sucedido, ele claramente sabe do que está falando. Mesmo assim, por algum motivo, ele tem feito média nesse assunto e não mostra o quão insano é o que ocorre no Reino Unido, pois é totalmente louco. A boa notícia é que Dave Rubin não teme denunciar isso. Ainda bem que tem ele. 1.000 pessoas este ano, 12 mil no ano passado. E esta era a Magna Carta. Além da imigração, cultura e assassinatos nas ruas, há outro problema óbvio para vocês. Sei que alguns deles estão perto de você e vocês também prendem pessoas por postagens no Twitter que contrariam a narrativa, seja sobre essas histórias ou outros assuntos. Aqui está a RFK Júnior falando sobre o que está acontecendo do outro lado do Atlântico. Veja o que ocorre na Inglaterra agora, com pessoas presas por postagens no Twitter. 12 mil pessoas só este ano. É quase incompreensível o quão ruim ficou, né? Eles não apenas permitiram algo insano, mas deixaram que uma sociedade insana tomasse conta da deles. Mas eles também estão literalmente prendendo pessoas, como se estivéssemos nos tempos da KGB russa, por dizerem que não gostam do fato de que a sociedade deles está desmoronando, prendendo essas pessoas. Quero dizer, já me disseram que eu não posso voltar para minha cidade natal porque posso ser considerada uma terrorista por dizer que não gosto de tudo o que está acontecendo. 12 mil no último ano. E foi aqui que a Magna Carta, sabe, foi escrita e agora, sabe, é só uma ditadura. Eles mantiveram o júri apenas para assassinato, estupro e mais alguns casos. Agora é só um juiz. Então, sabe, seja lá o que for, se for uma infração nas redes sociais, se for, não há um julgamento razoável por um júri dos seus pares. Não, você é julgado por um juiz. E muito disso é crítica à imigração, como críticas legítimas à imigração e críticas legítimas a crimes que foram cometidos e pessoas indignadas, o que é completamente normal. Mas em vez de fazerem algo a respeito, eles querem prender as pessoas por reclamarem. Certo? É totalmente normal dizer: ei, não gostamos de crimes, se você vive em um país normal. Mas se o crime está sendo permitido pelo governo, então esse governo não quer que você diga isso. Eles simplesmente não querem que você diga isso. Graças a Deus que Kia se foi. Mas eu não sei se uma pessoa melhor vai substituí-lo. Andrew, eu iria ao seu país em breve para a conferência anual de arte, mas não sei se vou por estar machucado e inseguro sobre aguentar a viagem. Ano passado, na conferência de arte, jantei com vários amigos que participaram do programa. Não preciso citar nomes agora. Conversávamos sobre como pela primeira vez estávamos em outro país com medo de tuitar nossos pensamentos. Lembro de pensar, não quero me envolver. Não achava que seria preso como americano por tuitar, mas não queria ser barrado na alfândega ou enfrentar problemas que eles podem criar para complicar a vida. Digo, você é cidadão britânico, você tuita sobre assuntos polêmicos. Isso tem que ser tão alarmante quanto qualquer outra coisa. Sim, eu estava naquele jantar. Você deve lembrar. Eu não sabia que era só isso. Eu não sabia como, sabe? Eu só estou protegendo os inocentes aqui. Tudo bem, só para o caso de não ter impressionado, mas eu estava lá. Mas é difícil saber até que ponto preciso me preocupar, por exemplo. Nunca bateram na minha porta. Eles também sabem. Seja quem for, eu pensei sobre isso. Existe alguma figura sombria no comando da polícia? Há político orientando a polícia a reprimir esse tipo de coisa? Eles teriam que tomar uma decisão sobre alguém como eu, que tenho um dos maiores programas do Reino Unido, ou alguém como Constantin ou Francis. Essa é uma decisão importante, pois, se fizerem isso, se torna uma história maior e manchete de jornal mais do que já estava com essas histórias ridículas.
nunca bateram na minha porta. De certa forma, eu até gostaria que isso acontecesse, porque seria tipo, ok, pega a câmera. Então, não estou com o mesmo medo que alguém na Rússia. E as pessoas também apontam que há mais prisões do que há na Rússia, no momento, por violações à liberdade de expressão. Quero dizer, é absurdo que tenhamos chegado a um ponto em que podemos comparar ou equiparar isso. O que eu diria, no entanto, é que, sabe, eu duvido que a Rússia registre todos os seus problemas relacionados à liberdade de expressão. Então, na verdade, a gente não sabe ao certo. Mas quero dizer, algumas das pessoas que entrevistei nos últimos anos sobre isso foi assim. Ele foi colocado em uma cela por um dia inteiro, porque alguém reclamou que ele estava em um grupo do WhatsApp com pessoas da escola e ele foi crítico em relação à escola, não xingou, não usou linguagem racista, ele foi apenas muito crítico. A escola reclamou e vários policiais foram até a casa dele, levando ele e a esposa diante da filha, prendendo ambos. Situação horrível, que a filha nunca vai esquecer. E os colocaram em uma cela por muito tempo. Então isso é realmente preocupante. E, infelizmente, estamos caminhando para uma espécie de autoritarismo. Eu não quero ficar me repetindo, mas eu realmente falo muito sobre multiculturalismo. Eu acho que isso está no centro de grande parte disso. E, no fim das contas, você perguntou antes, o que é que pode fazer, sabe? Qual o direito que a polícia ou o governo têm de realmente governar? Ou eles abriram mão disso? É uma questão difícil. O assustador é que poucos pensam nisso. Não é só o governo, mas também a BBC, que deveria ser uma emissora estatal. É possível debater se deve haver emissora estatal, mas, no fim, ela precisa refletir a cultura do país. Não reflete. Só um aviso para quem está se perguntando, não reflete. Quando a cultura é, por definição, é múltipla, seja lá o que múltipla signifique, então, o que ela está refletindo de volta para nós? Então, o que eu e você e o que Jeffrey pode estar dizendo, pensando, e o que a maior parte do público dele pensa sobre as quadrilhas de aliciamento sexual, obviamente não é o que Zenk pensa. E também não é isso que 5 ou 6 milhões de muçulmanos pensam. Isso não quer dizer que todos concordem. Claro que não. Mas temos 5 milhões, ou possivelmente mais neste país, muitos de outras origens étnicas que simplesmente, potencialmente, não todos, realmente não quero dizer todos, mas muitos não veem, eles não parecem achar que isso é um grande problema. Então, o que a BBC deveria fazer? Ela está refletindo o país. O país está se tornando mais muçulmano. Os muçulmanos também, se você olhar para os países onde os muçulmanos, digamos, onde não temos extremismo e radicalismo, estamos falando de países bastante autoritários, como os Emirados Árabes, por exemplo. Outro lugar é Israel. Eles, sabe, há 20% de muçulmanos no país. Você não tem tantos problemas. Existem problemas, mas não no nível que temos no Reino Unido. Mas Israel tem uma mão muito firme. De um jeito ou de outro, estamos nos tornando um país mais autoritário por vários motivos, muitos ligados ao multiculturalismo. É realmente apavorante ver um país que você ama simplesmente desmoronar, se desintegrar diante dos seus olhos. Você conhece as histórias da Alemanha nos anos 1920 e como tudo mudou. Agora parece que estamos vendo algo parecido acontecer no Reino Unido. E esse é o roteiro, o manual do que vai acontecer em todo lugar se a gente não reagir de verdade. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.